dos tempos de outrora, ainda hoje está recordado. Lembra-se dos tempos de outrora, ainda hoje está recordado. Canta com as vozes de agora os lindos versos de o fado. Canta com as vozes de agora os lindos versos de fado. Quarteira foi durante muitos séculos uma pequena aldeia de pescadores. Uma aldeia que cresceu ao pé do mar. Apenas isso. Claro que tinha algo que os outros não tinham. Um extenso areal e um clima único no país. Mas sobre isso falamos mais tarde. Ninguém pensa, ninguém julga o que eu tenho passado. Ninguém pensa, ninguém julga o que eu tenho passado. Pro resto da minha vida sou agora entrevistado. Pro resto da minha vida sou agora entrevistado. Manuel de Brito Pardal foi pescador e poeta popular. Era uma figura frequente em Quarteira, com uma história de vida dura e sofrida, como tantos outros casos das gentes algarvias. Não chegámos a tempo de o entrevistar, pois viveu noutros tempos, nos tempos do avô do João. O meu avô veio para cá em meados de 1950. Começou por ter aqui um pequeno restaurante que se chamava A Toca. Portanto, isto era uma zona completamente deserta. Portanto, para vocês terem uma ideia, desde este espaço físico que existia aqui até ao mercado do peixe e até à zona central de Quarteira, basicamente era tudo areal. Aqui na parte de trás existiam vinhas e agricultura, portanto não havia turismo nessa época. Quando o meu avô abriu aqui A Toca, a minha avó fazia umas lulas recheadas fabulosas e umas papas de milho, aqui falam em papas de xerém, e então tornou-se popular, porque de facto nesta zona, que era uma zona pobre, os ricos eram as pessoas que viviam na serra, portanto eram os tipos que eram proprietários de frutos secos e que tinham as suas propriedades. A própria cidade de Lolé, onde existiam os médicos do concelho, e então essas pessoas deslocavam-se muito ao fim de semana para virem aqui comer. Bem, pelo que já ouvimos, o avô do João abriu um restaurante em 1950 e quem lá ia comer o peixinho fresco era o povo do interior. Mas alguém tinha de o pescar. A família da Ivone era uma dessas famílias que vivia do mar. O meu pai era pescador, ele tinha um barquito pequenino, andava ao mar, tudo o que apanhava, ele repartia às vezes até com as pessoas mais pobres ainda que nós, e éramos uma família, e somos os irmãos, só faleceram 2 ou 3, mas somos uma família muito unida e muito, graças a Deus, respeitada aqui na terra. Vivíamos todos da pesca. A pesca não era muito farta, não era? Era quase todos os meus pais, meus avós, eram pescadores. E não há 2 sem 3. Descobrimos o Álvaro, um pescador de Quarteira que se fez homem no mar. A memória que eu tenho está tudo ligado ao mar. E eu comecei ligado ao mar, pronto, seguindo a tradição familiar, também foi isso que me levou ao mar, pronto. E eu comecei a ir ao mar com 14 aninhos, 13, 14 aninhos. Antes disso já saía, por vezes, mas coisas muito pontuais. Mas a partir daí depois começou-se a tornar mais a sério. Nós vamos para cima da água com o objetivo de apanhar peixe. Somos pescadores
não é? A nossa função cumpre-se quando apanhamos peixe, não é? Mas a liberdade que o mar nos dá é diferente logo desde aí para quem vive em terra. E logo aí a nossa personalidade é totalmente diferente. E depois há uma irreverência que nós temos, e isso nota-se, é evidente, são traços de personalidade que quem vive junto, quem trabalha no mar e depois ao longo dos anos vai conseguindo. Nas ondas do mar cá fora, nas ondas do mar lá dentro, eu fiz da vida uma história com o meu fraco pensamento. Cantavam os passarinhos, ali ao romper da aurora. Apanhei muitos peixinhos nas ondas do mar cá fora. E lá vi muitos peixes maus que eu não vi há muito tempo. Apanhei muitos grapaus nas ondas do mar lá dentro. Levei o ferro e o barquinho e fui para a terra sem demora. Mas quando cheguei ao destino, fiz da vida uma história. Quando à terra regressei, já havia muito vento, pois muitos peixes apanhei com o meu fraco pensamento. Esta zona era onde os pescadores tinham os seus apetrechos de pesca. Não havia porto de pesca na altura, não é? A pesca era efetuada na Marina de Vila Moura, no anteporto, e aqui era onde é que se tratava de redes, se faziam os covos, as regeiras de alcatruzes, mais nessa altura. Pronto, era onde é que os pescadores faziam os trabalhos de casa, vamos dizer assim. Era neste espaço. Estes prédios, nada disto havia aqui. Nada disto havia aqui. Isto é uma quarteira muito mais recente. Mas que grande mudança! Na segunda metade do século XX, Quarteira cresceu e aproveitou finalmente a enorme praia. E os turistas não se fizeram esperar. O hotel abre no mesmo ano do Aeroporto Internacional de Faro, mas ninguém saberia o que é que, se isto viria a ser um destino turístico ou não. Tinha praia, mas não havia turistas, só havia de facto a praia. E então o turismo que existia eram estadias longas, era muito mercado francês e as pessoas deslocavam-se de carro na época alta. Era um desafio grande porque nós não sabíamos, eu acho que foi um homem visionário, um homem de coragem, porque de facto o Algarve tem, e este concelho em particular, tem uma riqueza enorme, não só em termos climáticos, mas da gastronomia, a cultura, a história. Com este clima maravilhoso, gastronomia saborosa e cultura variada, o povo de Quarteira só podia ser muito feliz e festeiro. Haviam aqui várias atividades, uma que ainda se faz quando é o dia da cidade ou o dia do pescador, que era a rodinha. A rodinha era uma pesca artesanal em que era lançada uma rede e depois todas as pessoas ajudavam a puxar e dividiam, acabavam por pagar às pessoas em peixe. Isso era uma coisa que eu, quando era miúdo, fazia muito. Portanto, ajudava a isso. Depois as festas, tinham umas festas famosas aqui na Esplanada de Quarteira. Enfim, hoje as coisas são diferentes, mas na altura era giro porque havia imensa atração e as pessoas adoravam. Temos os santos populares que de facto marcam a cidade e que hoje são uma referência a nível do concelho. Quarteira está sempre ansiosa pelo mês de junho, altura do grande desfile das marchas dos Santos Populares, que, como o João contou, é um dos eventos mais típicos e culturais da freguesia. Andei muito tempo nas marchas daqui em Quarteira, desde também de 1984, 85, faziam as marchas em Quarteira, faziam e fazem 7 ou 8 ruas e eu fazia parte de uma rua, que era a Rua da Fonte, onde andei 18 anos como madrinha daquela marcha. São muito importantes já na nossa terra. As marchas trazem aqui milhares e milhares de pessoas. Hoje são só 7 marchas, a nossa desistiu, mas são só 7 marchas, mas de grande beleza. Não é em Lisboa, nem no Porto, nem desculpa lá dizer, porque aqui é lindíssimas as marchas. As pessoas têm um orgulho tão grande nesta atividade, nesta festa das marchas, estes 3 dias, dia de Santo António, Santo Pedro, São João,
às 3, depois no dia de São João, parece que é dia de São João, vão todos à meia-noite, mesmo que esteja frio, que esteja calor, vão tomar banho. Alguns, ainda cheguei a ir à meia-noite, mesmo com frio, íamos tomar banho. É a tradição. Fala-se em tomar banho no mar e claro que temos que chamar o Álvaro, o nosso pescador que conhece tão bem as vagas de Quarteira. Explica-nos as maiores diferenças da pesca ao longo dos tempos. Os barcos saíam da praia e entravam na praia, mas aí temos de recuar aí à década de 60, pronto. A minha memória, já havia um trator que os puxava para a terra, porque antigamente ouço dizer que era mesmo à força de pulso, era mesmo à mão. Os barcos deslocavam-se à vela e a remos. Depois começou a aparecer uns motores fora de borda, que já permitia mais algumas deslocações um bocadito mais longe, não é? E depois fomos evoluímos até aos dias que estamos hoje, não é? Que é uma coisa que não tem paralelo, não dá para comparar, pronto. A pesca hoje está muito ligada à eletrónica, a motores a diesel, que facilitem muito a vida, não tem nada a ver. Os aparelhos de força são diferentes, antigamente eram mecânicos, agora são hidráulicos. Permite-nos a recolha de redes muito mais depressa, é tudo diferente. O acondicionamento do pescado também evoluiu, é tudo diferente. Agora não custa nada, mas de inverno o mar passa por cima da nossa cabeça e muitas das vezes que a gente cai no chão com a força do mar. Agora não custa nada, agora uma parede qualquer, mas naquele tempo do inverno custa que a gente não tem nada para comer, o mar não dá a entrada e nós somos obrigados a jogar a mão onde é que haja, trabalhar para ganhar o pão. Vamos ilhar as coquinhas, muitas das vezes a gente até abandona o chalebar, no caso ser de inverno, por causa da vaga do mar. Pois. Agora não, agora está o mar lisinho. Tem vezes que apanha 7, 8 quilos, tem vezes que apanha 2, 3 e tem outras vezes que não apanha nada, aquilo não é sempre. A minha vida bem contada, que ninguém quer acreditar. A minha vida bem contada, que ninguém quer acreditar. Que muitas vezes vou para o mar, pesco, não apanho nada. Que muitas vezes vou para o mar, pesco, não apanho nada. Não podemos falar em Quarteira sem falar de Vila Moura. Iniciada em 1965, Vila Moura tem uma área de 1.600 hectares. O projeto arquitetónico desenvolveu-se em torno da marina e inclui centenas de vivendas distribuídas pela zona residencial e outros empreendimentos de luxo dedicados exclusivamente ao turismo. Mas nem só de iates e casinos vive Vila Moura. É aqui que se situam as ruínas romanas do Cerro da Vila, uma estação arqueológica junto à costa marítima, constituída por banheiras e mosaicos romanos com mais de 2000 anos. É uma cidade que ainda tem alguma tipicidade. Pode-se encontrar na zona interior de Quarteira, que se chama Os Cavacos, portanto, alguma tipicidade, um povo pescadores, é um povo muito interessante, muito afável, muito acolhedor. Enfim, Quarteira tem muita coisa que as pessoas ainda estão a descobrir, eu acho. Estamos a descobrir pessoas e histórias incríveis. Por exemplo, sabem o que é que têm em comum a grande Amália Rodrigues e as redes dos pescadores? A Amália visitou aqui aquilo que nós conhecíamos por esplanada, hoje já não existe, não é? E os pescadores
que era na altura a comunidade maioritária nesta terra, mas nessa altura com muito mais evidência, ao recebê-la, receberam da maneira que os estudantes recebem alguém importante que os visita, ou porem as capas. Os pescadores não tinham mais nada e então puseram as redes a fazer de passadeira para que ela, quando a receberam, pronto. É esta história que os meus pais me contam e que eu... Há uma pergunta que fazemos sempre: quais são as melhores memórias de infância? As respostas são sempre deliciosas. A minha mãe tinha 9 filhos, 9. Os maiores cuidavam dos mais pequenos. Então o tempo era ali na rua, porque carros não havia. Raramente se via um carro. Então brincávamos todos ali na rua com os meninos das outras pessoas. Brincávamos ali, as brincadeiras. A minha mãe era uma pessoa muito poetisa. Ela morreu há pouco tempo com 100 anos e 4 meses. E ela era muito dedicada à casa, aos filhos, sempre com tantos filhos, pois ela tinha que estar em casa. Fazia bonequinhas de trapo, ela fazia muita coisa para as mais velhas e depois para a gente mais novas. Fazia aquelas bonequinhas, era o que a gente se ocupava, que as brincadeiras não eram assim grande coisa, grandes farturas, éramos pobres. Éramos pobres, mas muito felizes. Memórias que eu tenho, adorava andar sempre descalço, que é uma coisa que aqui onde é esta avenida era uma zona, era uma passagem de carros, portanto eu lembro-me que tinha que passar o Alcatrão a correr porque o pavimento estava a ferver. Mas as meninices de criança, não é? De brincar, de dormir na praia, coisas que hoje já não se fazem. Eu lembro-me muitas vezes nós dormíamos na praia à noite e lembro-me da minha mãe contar que quando aqui vivíamos, antes de haver este boom turístico, as pessoas, do modo geral, alugavam as casas e dormiam nas azoteias da casa, portanto, na parte de cima da casa era onde pernoitavam todo o verão. As noites, hoje, com estas alterações climáticas, as noites já não são tão quentes como eram, mas as noites eram quentes, nós íamos tomar banho para a praia, íamos divertir-nos, era muito giro. Já não é fácil lembrarem-se de Quarteira antes da invasão dos turistas, mas todos os nossos protagonistas sabem que a maior riqueza de Quarteira está nas pessoas que nela habitam todo o ano. Temos saudades desse tempo porque era um tempo humildes, éramos pobres, mas humildes e com muita amizade uns pelos outros. As portas ficavam tudo aberto, íamos todos à casa uns dos outros, não havia problemas, todos. E o povo de Quarteira, os nossos quarteirenses são todos muito bons, muito boas pessoas, muito unidos. Eu sou de Quarteira, tenho que dizer bem da minha terra, mas essa é a verdade. Temos muito orgulho nos nossos quarteirenses. Nós adoramos os turistas, recebemos, amamos, mas também temos saudades do tempo em que havia menos turismo, em que isto era só para nós, digamos assim. Mas nessa altura Quarteira era uma cidade muito pobre e foi necessário haver este boom turístico e esta oferta turística para que as pessoas, de facto, tivessem uma qualidade de vida, pudessem mandar os filhos estudar para fora, pudessem ter os bens essenciais que hoje qualquer família ambiciona ter. Quarteira é uma cidade apetecível para se viver ao longo do ano, não é só de verão. Eu gosto plenamente de viver aqui, quer dizer, nós vivemos no paraíso. Que terra cheia de amor! Deixámos Quarteira com um sorriso no rosto e já com saudades de tudo, deste sol maravilhoso, do areal, da comida, dos cheiros, das pessoas. É este o segredo. Estas pessoas sabem mesmo receber. Mas de facto as pessoas são as coisas, é o maior ativo que nós temos em Quarteira. É a praia, é o sol, é o marisco, é o peixe, são os restaurantes, são todas estas questões que falamos, mas as pessoas de Quarteira são de facto especiais. São pessoas genuínas, são pessoas boas, são pessoas que sabem acolher e são pessoas que gostam muito da cidade. Isso é muito importante e que se orgulham de fazer parte desta cidade.